Uh, yeah. Uh. Fala família, Alan Rodrigues na voz. Eu queria falar um pouquinho para vocês da situação complicada do Anthony Davis. Para quem não sabe, na quinta-feira o Anthony Davis sofreu uma lesão ligamentar na mão, defendendo o Lauri Markkanen em uma jogada ali banal, disputando posição, o Lauri Markkanen empurrando ali, pressionando para ir para a finalização, enfim. Lance bizarro, parecia que não correu nada, mas tirou o Anthony Davis da partida e pode ser que o Anthony Davis fique fora por um longo período da temporada. Pode ser até mesmo que ele nem jogue mais com a camisa do Mavericks, já que ele estava sendo especulado como alvo de troca para outros times. O Golden State estava em cima, acho que o Bulls também e o Atlanta estavam observando a situação. O ponto principal aqui é o seguinte, que nem é tão culpa assim do Anthony Davis, tá? Mas eu quero basear isso muito na questão da troca que ocorreu lá no ano passado e que enviou o Luka e trouxe o Anthony Davis e o Max Christie. Como que um cara que é executivo da NBA, em sã consciência, pensa que o Anthony Davis, com o histórico de lesão que ele tem, pode servir e carregar o seu time para um título. E trocando o Luka, um cara que é um fenômeno geracional. Gente, o Luka é muito melhor que o Anthony Davis, gente. Muito, mas é por muito. O Luka é um cara jovem, que o cara fez na liga. Com essa idade, o Anthony Davis não fez. O Luka carregou esse time por vezes sem ninguém, jogando a bola debaixo do braço, botando a bola debaixo do braço e carregando a equipe. É óbvio, ele tem suas falhas. Defensivamente é muito inconstante, tem a questão física, que é uma preocupação, já que ele está muito fora de forma muitas vezes. E ele é um cara novo, pode ser que isso piore com o tempo, mas não existe a menor circunstância em que esse cenário é crível. E pior de tudo é que, assim, para existir uma troca, minimamente eu acredito que o dono da franquia deve ter aprovado. E, meu amigo, até porque se trata do Luka Doncic, que é um cara que era super identificado com a torcida. E como que isso passa entre um dono de franquia e um gestor? Olha o resultado que está dando. Infelizmente, a gente sabe que isso não é culpa do Anthony Davis. Boa parte das lesões que ele tem são lesões de pancada. E ele não controla isso. O Anthony Davis é um cara disciplinado. A gente nunca viu o Anthony Davis gordo, nem nada do tipo, ou sendo displicente, como o Harden foi muitas vezes, sempre apareceu sempre. Ele é um cara super profissional, não se mete em confusão, nem nada do tipo, mas infelizmente ele é um cara que não tem físico privilegiado, por exemplo, como é o caso do LeBron James, que com 70 anos na liga, o cara simplesmente praticamente não se machuca, entendeu? Começou a machucar agora, já com 85 anos de idade, reumatismo e tudo mais, e o cara tem muito mais jogo que todo mundo, entendeu? E aí, o que fica pro Dallas agora? Não fica nada, porque, sinceramente, qual vai ser o valor do Anthony Davis agora? Entendeu? Porque, assim, o cara se cura, se machuca, se cura, se machuca. Eu tinha visto uma estatística, ele tem quase o dobro mais de desfalque do que os jogos pelo Dallas. Acho que são 18 lesões pelo Dallas em nenhum ano na equipe, entendeu? Então, assim, sinceramente, é uma situação muito difícil pro Dallas e pro Anthony Davis. O Anthony Davis, sinceramente, eu vejo o valor dele diminuindo muito no mercado. É muito difícil, a menos que ele vá para um time que já não queira nada mesmo, que só queira fazer buyout ou algo do tipo, e aceite absorver o contrato dele. Fora isso, a gente não sabe quem que vai ser do Dallas, porque além do Anthony Davis, o Klay Thompson, que foi uma aposta desse time, que já vinha mal no Warriors, não existe mais praticamente. O Kyrie Irving, ele está machucado. Ele tá machucado e, assim, é uma lesão grave. A gente não sabe se ele vai ter a mesma mobilidade, o mesmo impacto quando retornar. Tem o Cooper Flag, que é muito bom, mas, sinceramente, o Cooper Flag tem 18 anos. Vai demorar para maturar. É muito difícil um cara chegar nesse nível da NBA com essa idade, fazer uma grande diferença. Lembrando que o LeBron James, que é top 2
all-time aí, demorou séculos para conseguir ganhar mesmo um título, apesar de ter carregado muitas vezes o Cavaliers, mas se fudeu muitas vezes, não conseguiu, sempre bateu no teto, e eu acredito que o que vai acontecer. Como é que você vai confiar que o Anthony Davis vai chegar no playoff e vai conseguir jogar lá os 16 jogos, quer dizer, até mais que 16, né? Que vai conseguir vencer 16 jogos para ganhar um título pelo Dallas? Isso não existe, cara. Isso não existe. E, sinceramente, o que eu acho que pode acontecer é ou o Dallas vai aceitar um pacote de bosta, ou não vai permanecer o Anthony Davis, e eu não sei qual vai ser o futuro dele, porque eu acho que ele vai acabar perdendo relevância na liga, é um contrato caro, se ele for para outro time, o outro time pode fazer buyout. Eu não sei se ele vai conseguir ganhar o mesmo que ele ganhava. A gente viu o caso do Westbrook, que é outra circunstância, é um cara que se machuca muito menos, mas que já não tem a mesma eficácia dentro da liga e fica perambulando. E assim, qual é o time que vai pagar um contrato alto para um cara já veterano, não é tão velho, mas já é veterano, e que você não consegue contar que esse cara vai jogar um mês inteiro para sua equipe? O cara se machuca tanto que assim, a gente consegue dizer que ele basicamente está sempre em retorno, entendeu? Sempre em retorno de lesão. O jogador de futebol existe aquela questão do tempo de bola, né? O cara se machuca, aí joga, ele faz aquele joguinho morno, porque o cara fala que ele tá retornando, tá sem tempo de bola, e é o caso. Porque o cara joga 2 partidas, se machuca, fica 2 semanas fora, aí volta, aí joga 2, aí sente, aí sai. Como que esse cara consegue ter uma constância? Mesmo assim, as médias dele são boas. Eu vou até pesquisar aqui entre deles. Porra, o computador agora não vai funcionar, porque as médias do Anthony Davis nem são ruins. Ó. Se formos olhar aqui, ele jogou 20 jogos essa temporada, 20 pontos, 11 rebotes, 2 assistências e 1,6 bloqueio. É uma ótima. Assim, eu não vou falar que é ótimo, porque assim, um cara desse nível que recebe, que em muitos momentos era considerado franchise player, foi muitas vezes apontado como a sucessão do LeBron no Lakers, isso é pouco para ele. Mas assim, são boas médias ainda, são médias que impactam qualquer time na NBA. Mas se nós formos notar o período dele de Lakers na última temporada, sem ser essa da troca, ele tinha 25,7 pontos de média. 5 pontos já é uma diferença muito grande. Muito grande. E olha só, o mais absurdo é a quantidade de jogos. Se nós pegarmos a partir de 2020, até aí ele fazia números legais. Por exemplo, antes disso ele fazia 60, na casa de 60 jogos, beleza? Vamos para 2020, 36 jogos. 2021, 40. 22, 23, 56 jogos. Ok, aceitável. Aí tivemos 23 que ele jogou legal, tá? 76 jogos, perfeito, maravilhoso, foi bem, regular, show de bola. 22, 42 e até agora 9. Ano passado, desculpa, ter equivocado aqui, perdão. 42 pelo Lakers e 9 pelo Mavs. Então dá 49 jogos, beleza? Eita porra, sou de Cubanas, caralho. Falei, dá 51 jogos, ainda é pouco. Essa temporada ele tem 20, vai ficar meses fora, o que vai deixar ele mais ou menos com a mesma quantidade de jogos ali, entre 50, 50 e pouquinhos. Eu acredito que esse cara vai voltar, vai ter mais lesão. Então, assim, em questão do que ele oferece para o time, ok. Em questão de período de quadra, é muito pouco para um time pleitear qualquer coisa dentro da liga, dessa liga competitiva, em que você tem que matar o leão por dia. E, sinceramente, eu acredito que o futuro do Anthony Davis é muito preocupante dentro da liga, não dentro da liga só, mas sendo relevante. E, sinceramente, eu acredito que o futuro do Anthony Davis é muito preocupante no que tange a ser relevante dentro da liga, entendeu? Porque eu não sei o quanto mais ele vai ter esse espaço. Só para lembrar, galera, que o Anthony Davis, com essa quantidade de lesão que ele tem, que eu não contei, mas é uma lista infindável. Se vocês forem aqui, até no Flash Score, vocês vão conseguir ver uma lista interminável. Aqui deve ter papo de umas 60 lesões, filho. Vou até contar aqui só as do Dallas, tá? Não, melhor, fazer o seguinte, só 2025 para cá.
beleza. Ó, 25. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lesões no período de um ano, né? A gente tá começando em 2026, um ano. 14 lesões. Não tem conta. 14 lesões. O cara tem mais lesão que menos ano. Aí tem lesão coxa, panturrilha, muscular, virilha abdominal, coxa, panturrilha, pé. Tudo que a porra esse cara pega, mano. É zica isso. É zica. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar e botar no rol das maiores atrocidades essa troca envolvendo o Trindade, das maiores burrices, tanto de um GM quanto de um diretor esportivo ou que seja, cara, porque assim é muita burrice fazer uma troca dessa. E detalhe, né? O que a gente pode esquecer é que a troca foi feita para um adversário direto, porque são times da mesma conferência. Então você praticamente livrou o Lakers do problema, porque o Lakers tinha um problema do Anthony Davis, que apesar de ter jogado razoavelmente bem a penúltima temporada em questão de quantidade e de pontuação, é um cara que tem um histórico extenso e que nunca passou confiança que poderia suceder o LeBron como franchise player, porque apesar do cara ter 60 anos e muitas vezes dar declarações falando que o cara da vez era o Anthony Davis, essa confiança nunca se teve dentro da franquia. Tanto é que quando houve a proposta pelo Luka, meu amigo, Brasil, porque a gente sabe que o Luka é muito melhor e muito mais confiável. E hoje você vê aí o Luka, qual é a média do Luka? Vou até ver as médias do Luka aqui. Essa porra não funciona, cara, isso me deixa... Olha a diferença, cara. Olha a diferença, é muito abissal. A diferença é muito abissal entre um e outro. O Luka tá com 33 pontos de média, 8 rebotes, 8 assistências, quase triplo de média. Bloqueio, tanto faz, irrelevante, mas assim, meio bloqueio ali, dá pra dizer que ajuda. O Lakers melhorou muito, tá brigando pelas primeiras posições, o Dallas tá na rabeira. E detalhe, tá? Isso é esse ano, nessa temporada. Ano passado, a partir da troca, ele já tinha ido bem. Já estava com 28 pontos de média, que era mais ou menos ali a média dele no Dallas, se eu não estou enganado. Caiu um pouquinho, aumentou um pouquinho, mas manteve praticamente a mesma coisa. Ou seja, ele trocou de franquia. Mesmo assim, não teve oscilação, o que é algo incrível. E assim, a gente vê jogadores aí que são bons na franquia e é lixo em outro. Entendeu? Mas a reflexão é que fica isso. Como que um ser humano consegue fazer uma análise de um Luka Doncic, com a idade que ele tinha, com o impacto que ele tinha, com a identificação que ele tinha com a franquia e apostar no Anthony Davis de 32 anos, só se lesiona e que tinha um impacto muito menor no seu time. Por mais que tenha sido vitorioso, tinha um impacto muito menor no seu time. Sendo que era visível que o time estava numa certa crise por conta desse roster esquisito que o Lakers havia tido nas temporadas anteriores. Enfim, cara, é isso, é o vídeo, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo assim, nessa pegada de falar o que eu acho, lendo, pode ficar feio, escroto, mas foda-se. É isso aí, eu vou continuar fazendo os vídeos nessa pegada que eu acho legal também. Não quero vir também com roteirinho gravado e tudo mais, parecendo diplomata. Não é a minha intenção. Aqui é debater, falar sobre basquete mesmo. Foda-se. E eu peço a ajuda de vocês. Eu quero chegar a 500 inscritos, então se inscreve nessa bagaça aí, dá o like, curte, compartilha, me xinga, o que for necessário, eu só preciso de engajamento. Tamo junto. Alan Rodrigues na voz novamente. Beijo. Tchau.